Os traumas da Primeira Guerra se fizeram sentir não apenas nos corpos das populações atingidas, mas também e sobretudo em suas mentes. Países devastados tiveram de se reerguer sobre condições extremamente adversas. A Alemanha, por exemplo, saiu derrotada, perdeu territórios e foi obrigada a pagar duras reparações. A década de 1920 misturou traumas, ressentimentos e graves crises econômicas. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, teve duras consequências para as sociedades diretamente envolvidas no conflito. A partir de 1918, as economias que estavam ocupadas em atender às necessidades da guerra tiveram de se readaptar. Enquanto o Império Russo se desmoronava em meio a uma guerra civil, a Alemanha era obrigada a pagar pesadas reparações. Na Europa, ondas de desemprego e superinflação agravavam as crises econômicas em diferentes países. Por sua vez, os Estados Unidos, depois de um breve recuo econômico, passou por período de prosperidade. Nos anos 20, os Estados Unidos estavam em pleno desenvolvimento. A indústria também atingiu grande lucratividade. O consumo aumentou e passou a ser um dos pilares do American Way of Life, modo de vida americano. O país possuía metade das reservas de ouro existentes, e o dólar era a moeda mais valorizada do mundo. O modelo econômico do American Way of Life foi representado pela popularização do automóvel, pelas casas de veraneio em bairros afastados, pelos eletrodomésticos, pela facilidade de crédito. Esse modelo econômico ruiu em outubro de 1929, quando o país entrou em uma crise sem precedentes, levando consigo boa parte do mundo capitalista. Na Europa, a situação econômica ao longo de toda a década de 1920 foi bastante difícil. Apenas a França e a Inglaterra conseguiram se reerguer. Os outros países tiveram momentos ainda mais conturbados. A Itália, embora fizesse parte dos vencedores, não saiu satisfeita com os acordos de paz da Primeira Guerra. A vitória não trouxe muitos benefícios para a população, causando um sentimento generalizado de frustração. Os tratados não ofereceram as compensações territoriais e coloniais desejadas. O desemprego ganhava terreno e a inflação provocava miséria. O quadro na Itália misturava ressentimentos de guerra, crise econômica e a possibilidade de um novo sistema político aberto pela Revolução Russa. Com isso, as reivindicações sociais tornaram-se cada vez mais radicais. Por todo o país, camponeses pediam uma reforma agrária e ocupavam as terras dos latifúndios. Em 1920, estouraram greves de operários nas cidades mais industrializadas. Temendo a radicalização política, as classes médias e altas passaram a apoiar medidas mais enérgicas para manter o controle da população. Nesse cenário de agitação política e ideológica, surgiram em 1919, em Milão, os primeiros feixes italianos de combate, Fasci. Os Fasci eram grupos paramilitares fundados por Benito Mussolini. Os fascistas usavam camisas pretas como símbolo de luto da Itália. Juravam obediência cega a Mussolini, eram ultranacionalistas. Questionavam as recompensas dadas à Itália depois da guerra, exaltavam o trabalho e apoiavam algumas reivindicações sociais. Eram radicalmente contra ideias socialistas e comunistas. O surgimento dos grupos radicais de extrema-direita na Itália não foi um fato isolado. O caso da Alemanha, por exemplo, guardava muitas semelhanças com o da Itália. O Império Alemão saiu da guerra como um dos grandes derrotados do conflito. Naquele momento foi necessária uma verdadeira reforma política na Alemanha. O então imperador Kaiser Guilherme II abdicou do poder e, logo depois, em julho de 1919, foi proclamada a República de Weimar. No entanto, não seria fácil combinar os partidos de influência liberal e democrática na nova república, com forças que lhes eram radicalmente hostis.